Então agora que vimos a ideia de estruturar o programa e de compor um problema complexo em partes simples, vamos ver alguns detalhes depois da parte da implementação e como é que fazemos isso na prática. Portanto, vamos voltar ao nosso exemplo do cálculo CH, mas agora vamos tentar implementá-lo de uma forma mais estruturada e que permita melhor reutilização das soluções que vamos usar. E vamos também ver esta noção dos testes unitários, da vantagem e a necessidade de testarmos cada uma das peças que vamos criando antes de juntar no programa. Vamos ver também o que é que acontece a um programa, não é apenas uma coisa que nós fazemos uma vez, fomos a correr e acabou, e porque é que isso depois exige algum cuidado na escrita do programa, no estilo da escrita do código. E finalmente vamos ver também alguns erros que são comuns, não só erros de programação, mas também erros devido a problemas com a precisão numérica, com a representação interna de números fracionários no Python. Então vamos voltar ao nosso exemplo. Agora, esta parte é igual, sabemos como calcular a concentração de H+. Vamos usar aquela função do logaritmo de base 10, não precisamos usar aquela aproximação que fizemos antes, porque já sabemos como ir buscar funções a outros módulos. Então agora o que precisamos fazer é pensar na estrutura do nosso programa. E podemos mesmo começar por escrever o esqueleto do programa antes de implementar as funções, só para garantir que as coisas encaixam umas com as outras e que percebemos como é que as funções vão funcionar. Portanto, vocês podem criar um novo ficheiro, este phcalc.py, por exemplo. Podem escrever aqui o comentário, a documentação do módulo, do ficheiro que vocês criaram. E agora vamos decompor o nosso problema naquelas duas partes que tínhamos falado. Uma mais genérica consiste em obter a raiz positiva de uma equação quadrática. Então podemos chamar mesmo positive root, recebemos os coeficientes A, B, C, e esta função ainda não está aqui nada implementado, mas nós podemos dizer que o que vai fazer é devolver a raiz positiva daquela equação quadrática. Notem que ainda não implementámos a função, ela ainda não serve para nada, mas estamos a criar isto para ter uma ideia concreta de como é que vamos implementar o programa e de conseguir pensar melhor na decomposição do algoritmo. Depois, se temos esta função, então podemos criar outra que recebe a constante de equilíbrio e a concentração inicial e vai calcular o valor pH, porque agora é fácil, podemos usar aquela para resolver a equação quadrática e depois é só calcular menos logaritmo desse resultado. Portanto, a vantagem de termos este esquema, que vocês podem fazer em papel, podem fazer diretamente no Spider desta maneira, é que conseguimos já perceber que a decomposição do problema que nós estamos a pensar vai funcionar, porque estamos já a ver como é que depois será o encaixe das várias partes. Neste momento, apesar das funções ainda não fazerem nada, se vocês executarem o código, o interpretador já vai encontrar ali a definição da função. Desde que a função tenha qualquer coisa no corpo, até pode ser só a documentação, ele já consegue perceber o que é cada função e pode criar estes objetos. E aqui nós podemos já ver qual é a utilidade de pôr aquela documentação. Uma vez que este objeto está criado, vocês podem pedir ao help, à função de help, com o nome de qualquer uma das vossas funções, que já fizeram, e o help vai-vos devolver a documentação do que vocês têm lá na função. Portanto, o que o help faz é mostra-vos a assinatura da função, dá para ver logo quais são os parâmetros que a função tem, que argumentos é que vocês têm de fornecer, e dá-vos também o que quer que seja que vocês escreverem aqui como documentação da função. Portanto, a primeira string que existir logo a seguir à assinatura da função é interpretada como sendo a documentação da função. Pode ser uma string só com uma linha, nesse caso, se for só com uma linha, vocês podem começar ou com aspas ou com plicas e terminar com o mesmo caractere. Mas se quiserem escrever um texto mais composto, podem parti-lo em várias linhas e, nesse caso, podem começar a string com 3 delimitadores e acabar com 3 delimitadores. Notem sempre que é importante, aqui nos delimitadores, vocês respeitarem a indentação, porque o interpretador tem de saber que aquilo pertence à função. Mas podem depois escrever a string conforme queiram, com várias linhas ou com uma linha. A string do início do módulo, esta que nós pomos aqui no princípio, tem a mesma função que a documentação nas funções. No fundo, o módulo também é um objeto e também tem a sua própria documentação. Portanto, se nós, depois de executarmos com o F5, só para o executador ficar na pasta certa, nós podemos importar também o nosso módulo. Podemos ir buscar o nome do nosso próprio módulo para aqui, fazendo, por exemplo, import phcalc. phcalc é o nome
do ficheiro que nós gravamos nesta pasta tem a extensão PY. Por isso, quando o interpretador encontra uma instrução de import, vai à procura ou na pasta onde nós estamos a trabalhar, ou nas pastas onde estão instaladas bibliotecas no Python. Portanto, todas as bibliotecas, como o NumPy, por exemplo, já estão devidamente instaladas e o interpretador sabe onde é que as vai encontrar. Outros módulos que vocês criem, a forma mais prática é tê-los na mesma pasta onde vocês estão a trabalhar, e assim que fazem F5, quando fazem F5, aparece aquela instrução para executar o módulo que diz qual é a pasta onde vai estar a executar, e aí vocês têm acesso ao módulo. Portanto, se fizerem import com o nome do ficheiro a menos da extensão, ele vai importar esse nome e esse módulo para aqui, e se fizerem help do vosso módulo, vão ver, ele vai-vos dizer que isto é este módulo, este é o nome do módulo, e depois tem aqui o comentário que vocês põem, vem aqui no help, e depois até vos dá a listagem das funções que existem no módulo e as suas assinaturas, a documentação, etc. Portanto, desta maneira vocês podem pedir ajuda acerca do que é que está no módulo, e em cada módulo que vocês criem, compensa terem esta descrição, esta documentação, para poder ser mais fácil depois reutilizar o módulo. Depois de percebermos como é que vamos estruturar o nosso programa, ou seja, ter um esquema deste género, quer num ficheiro Python ou no papel, se quiserem, nós podemos perceber por onde é que vamos começar a implementar. Se nós temos funções que dependem de outras funções, essas não são bons candidatos a ser a primeira coisa que implementamos. Portanto, vamos começar pelas pontas do nosso diagrama, por aquelas funções que não precisam de nenhuma outra, e porque essas podemos implementar sem ter as outras primeiro. Neste caso, a que não precisa de nenhuma outra será esta, calcular a raiz positiva. Esta vai receber o A, o B e o C, temos ali a expressão, e depois vai devolver aquela raiz. Portanto, nós podemos criar esta função sem precisar da outra que calculou pH, porque esta não depende da outra para nada. Depois de fazermos isto, devemos testar a função. É importante nós testarmos cada função individualmente, assim que a implementamos, porque se nós detectarmos um erro assim que implementarmos uma função, sabemos que o erro tem de estar nessa função. Se nós agrupamos várias funções, encaixamos várias funções num programa mais complexo, e depois encontramos um erro, não sabemos em qual delas é que está. Portanto, estes testes unitários, testar cada unidade do nosso programa, cada função, é importante que nós vamos fazendo conforme implementamos, que é para depois não ser mais difícil descobrir quais são os erros e corrigi-los mais tarde. Portanto, vamos testar, correndo a nossa função, com exemplos que nós sabemos qual é o resultado que devem dar. Por exemplo, a equação x² mais 0x menos 1 terá um coeficiente 1 no A, 0 no B e menos 1 no C, e nós sabemos que isto tem a raiz 1. Se x for igual a 1, esta expressão vai dar 0. Então, sabemos o que é que devemos obter e confirmamos o resultado da função. A mesma coisa neste, x² menos 2x mais 0, sabemos que deve dar 2, portanto podemos testar a função desta forma. Depois de implementar e testar esta primeira função da raiz positiva, podemos passar à outra. Notem que só convém passar à outra depois de testar também a primeira função. Precisamos de implementá-la porque a função que calculou pH precisa da primeira, portanto não vale a pena implementar essa sem ter a outra. Mas como precisa da primeira, convém também testar a primeira, que é para depois qualquer erro que ocorra, nós sabemos que está a ocorrer na segunda e não na primeira. Para esta, calcular o pH, nós vamos precisar desta função logaritmo 10. Em rigor, só precisamos fazer o import imediatamente antes de usar a função. Mas uma convenção aqui em Python, e ajuda bastante a perceber o código, é colocarmos todos os importes no início, porque isso diz-nos logo quais são aqueles nomes que vamos importar de fora e que não convém agora estar a usar nomes iguais no nosso módulo, e sabemos também quais são os outros módulos dos quais o nosso programa depende. Portanto, para um interpretador não faz muita diferença onde é que vocês põem o import, desde que venha antes de usar a função, mas para quem está a olhar para o código é bastante mais fácil perceber o código se o import estiver no início, todos os importes. Então vamos pôr o import ali no início, temos esta função que já implementámos, estão ali as reticências, e agora vamos implementar a outra do cálculo do pH. Esta vai receber a constante de acidez e a concentração inicial, vai resolver aquela equação quadrática chamando a outra que nos dá a raiz positiva desta equação,
Isso dá-nos a concentração do H+, e agora calculamos o logaritmo do H+, mudamos o sinal e devolvemos aquele valor. Como já testámos a outra, não precisamos voltar a testar a outra, mas vamos testar esta e devemos, aliás, usar alguns valores que nós sabemos qual é que é o resultado. Podemos fazer a conta à parte ou assim, para poder confirmar que a função está a funcionar bem. Notem já agora que este valor é ligeiramente diferente do que obtivemos há bocado, porque há bocado estávamos a fazer aquela aproximação ao logaritmo e aqui agora estamos a usar uma função que é mais rigorosa. Portanto, o que fizemos aqui foi decompor o problema em várias funções mais elementares, implementámos cada uma dessas, mas antes de juntar tudo para resolver o problema, temos de ir testando cada função, que é para assim que encontramos um erro, sabemos onde é que o erro deve estar. Se fizermos os testes só no fim, arriscamos depois a ter uma trabalheira à procura do sítio onde está o erro. E se não fizermos os testes, então ainda pode ser pior, porque depois estamos a usar o programa e pode-nos estar a dar resultados errados. Portanto, é preciso testar sempre que implementarmos algo de novo, porque pode haver alterações na maneira como as funções encaixam, sempre que corrigimos um erro, para confirmar que está mesmo corrigido e se não criarmos outro erro com essa correção, e basicamente sempre que fizermos alteração no código. Portanto, quando alterarmos o código, convém fazermos os testes para ver se está tudo a funcionar bem. Por isso, pode ser útil automatizar os testes. Em vez de estarmos a testar cada coisa à mão na consola, podemos criar uma parte do nosso código que faça uma bateria de testes a todas as funções e assim, sempre que fizermos alguma alteração, podemos correr os testes todos e confirmar que está tudo a funcionar. Uma maneira de fazer isso é criar uma função só para testes. Notem que esta função não tem parâmetros, nem sequer tem um return, não devolve nada. A única coisa que faz é correr os testes todos e imprimir na consola o resultado dos testes. É importante que para cada teste nós demos uma indicação de qual é que deve ser o resultado. Portanto, a raiz positiva desta equação quadrática devia ser 1, e então quando corremos podemos comparar o resultado que obtemos com o resultado que estávamos à espera. Podemos fazer isso para todos os testes, e agora, para executar isto, quando nós executamos o nosso módulo com F5, vai ser criado aquele objeto da função. Para correr a função basta escrever teste, parênteses a seguir. Notem que apesar de não ter argumentos, precisa dos parênteses, porque é o que indica que é para executar a função. E aí vamos ver aqui os resultados dos testes todos. Desta forma, temos menos trabalho. Quando fizermos alguma alteração no código e quisermos testar tudo outra vez, basta correr a função dos testes. Outra possibilidade é pormos os testes num módulo à parte. Nós criamos um módulo só para testes, por exemplo aqui phtestes.py, é outro ficheiro. Este não vai ter funções nem nada, vai ter só a lista dos testes que queremos executar. O que vai fazer é importar do outro módulo todas as funções que nós queremos testar. E então vai executar essas funções aqui e fazer os testes. Portanto, criámos um módulo para fazer o cálculo do pH, criámos um outro módulo para fazer os testes do primeiro, que só serve mesmo para fazer testes, mas que tem lá a bateria de testes todos e importa o que for preciso. Assim, sempre que quisermos correr os testes no nosso outro módulo, basta vir a este, carregar F5 e temos logo os resultados dos testes todos, podemos ver se alguma coisa correu mal. Agora, alguns detalhes aqui. Quando o interpretador encontra aquele def com a definição da função, não vai executar a função. Portanto, se nós tivermos uma função testes no nosso módulo, quando fazemos F5, ele não vai executar os testes. Ele vai apenas criar aquele objeto chamado teste. Este objeto é uma função, é executável, tem estas instruções todas, mas ainda não executou as instruções, apenas tem esse objeto em memória. Ele só vai executar estas instruções, se isto for uma função, se nós chamarmos a função teste. Então, o que podemos fazer, se quisermos que ele chame esta função automaticamente quando executamos o código, é acrescentar aqui teste fora do corpo da função. Notem que o corpo da função começa ali com os dois pontos, é esta parte aqui que está indentada, portanto, quando o interpretador encontrar este código, vai apenas criar a função em memória e guardar lá a receita, mas este teste é uma instrução que está fora do corpo da função, porque está alinhada aqui com o def. Então, quando o interpretador estiver a executar isto, vai criar este objeto em memória e depois vai encontrar esta chamada para executar a função chamada teste. E aí sim vai executá-la. Portanto, desta forma, é simples vocês terem a função dos testes no vosso
escrito no vosso módulo e executá-la sempre que fazem F5, e depois, se quiserem deixar de executar os testes, porque depois, quando forem usar mesmo o programa, pode não ser útil ele estar sempre a correr os testes todos, então podem simplesmente comentar esta linha, por exemplo, acrescentando ali o cardinal, e o interpretador vai passar a ignorar. Portanto, vocês têm várias formas práticas de automatizar os testes. O importante aqui é que vocês façam isso habitualmente, porque poupa-vos depois bastante trabalho a identificar problemas no vosso código e a resolvê-los. Outro detalhe importante é que cada função só devolve o valor que nós especificarmos no return. Se a função tiver um return sem nada a seguir, ou não tiver o return, quando terminar, no caso de não ter o return, termina quando chega ao fim do bloco da função, vai devolver um none, que é aquele tipo por omissão, que é quando não temos valor nenhum, é none. Portanto, tenham atenção que o facto da função estar a imprimir coisas na consola, quando vocês fazem o print, não quer dizer que depois esses valores estejam disponíveis para continuar a fazer o cálculo. Há uma diferença entre ter o return de um resultado qualquer, porque aí não aparece nada na consola, mas esse valor é devolvido para quem chamou a função, e pode ser guardado numa variável ou algo assim, ou terem um print que faz coisas aparecer na consola, mas depois se a função não devolve nada, vocês não podem usar esses valores a seguir para fazer alguma computação. Portanto, não se deixem enganar com o facto de aparecer coisas na consola, porque isto não é o resultado da função. É um efeito secundário da função que está a despejar coisas para a consola, mas não está a devolver valor nenhum. Então vamos ver que tipo de erros é que podem ocorrer quando estivermos na prática a implementar código. O erro mais simpático, o melhor de todos, é este erro de sintaxe. Um erro de sintaxe é um erro que impede o interpretador de perceber o código que nós estamos a escrever. Por exemplo, 6 ao quadrado seria 6 asterisco, asterisco 2, mas a multiplicação, o asterisco, tinha de estar junta. Se nós fizermos 6 asterisco, espaço, asterisco 2, aí o interpretador não percebe o que é aquele asterisco, espaço, asterisco. E então dá-nos um erro, diz que isto é uma sintaxe inválida, não podemos ter dois operadores de multiplicação assim postos daquela maneira. Ou então, se pusermos o número 5.3.2, ele vai se queixar também, porque não sabe que número é que é este, não consegue interpretar aquilo. Estes erros são os mais simpáticos porque ocorrem imediatamente quando tentamos executar o código não chega sequer a ser executado porque o interpretador não consegue perceber o código, e indica-nos exatamente onde é que o erro está a ocorrer. Além disso, costumam ser erros bastante fáceis de identificar e corrigir, porque se a coisa está mal escrita, nós devemos saber como escrevê-la bem. Portanto, este é o primeiro tipo de erro, o erro de sintaxe. Quando há erros de sintaxe, o vosso programa nem sequer chega a ser executado, porque o interpretador para logo quando está a tentar perceber o que é que vocês escreveram. Outro tipo de erro é um erro que ocorre na execução do programa. Em Python, isto são exceptions, são exceções que são levantadas quando alguma coisa corre mal, e este erro só ocorre mesmo quando o programa está a correr e o interpretador percebe o que é que tem de fazer, portanto conseguiu interpretar o vosso programa, mas quando chega à altura de fazer o que vocês lhe mandaram, não tem maneira de o executar. Por exemplo, se nós quisermos guardar em y o dobro de z e z não estiver definido, o interpretador percebe o que é que isto quer dizer, isto não tem erro de sintaxe, mas depois não consegue executar esta operação porque não tem nenhum valor em z, não consegue fazer o dobro de z. Então vamos dar esta exceção, name error. Notem que neste caso destes erros, cada erro tem um tipo diferente, por isso é importante vocês lerem o que é que está lá escrito, e vai-vos dizer que houve esta exceção porque o nome z não está definido. Aqui, corrigir estes erros pode ser um pouco mais difícil, porque o erro pode estar aqui, por exemplo, nós queríamos usar uma outra variável que não era o z, e enganámos e escrevemos z, mas o erro pode estar no outro lado. Podia haver outra parte do nosso código que devia ter criado a variável z e por alguma razão não criou. Portanto, enquanto que o erro de sintaxe normalmente é bastante fácil de encontrar, o único caso onde o erro de sintaxe às vezes nos engana um pouco é quando é um problema com parênteses, porque aí ele vai tentando descobrir o fim aos parênteses e se não encontra, pode dar um erro fora do sítio onde está errado. Se calhar esquecemos de abrir os parênteses e ele só encontra o erro quando fecha os parênteses que não devia ter. Mas estes erros de exceção, estes exceptions, são mais difíceis de resolver porque pode ser um problema que ocorre noutra parte do código. Portanto, aqui é mais uma razão pela qual é importante testarmos cada parte pequenina de cada vez, porque reduz-nos bastante o trabalho de diagnosticar bem estes erros.
Outro erro, ainda mais problemático, é o erro lógico. Este é aquele que ocorre quando o nosso programa executa todo, o interpretador sabe o que é que queremos fazer, consegue fazer o que lhe mandamos, mas depois o resultado não é o resultado que nós queríamos. Este erro é mais problemático porque nem sequer nos dá aviso nenhum. Por exemplo, vejam aqui, nós implementamos este programa e depois, quando testamos, temos um pH negativo. Não houve aviso nenhum da parte do interpretador. Do ponto de vista do Python, o programa está perfeitamente correto. Ele conseguiu executar tudo exatamente como nós mandamos, mas o interpretador não tem maneira de saber que nós nos enganámos e esquecemos ali do sinal negativo no logaritmo. Porque esta parte o interpretador não pode identificar. Portanto, também é importante, sempre que vocês vão testar as vossas funções, confirmarem o resultado, porque se só detectam um erro deste no fim, quando já está tudo encaixado, é muito difícil depois perceber onde é que o erro ocorreu. E estes erros são bastante difíceis às vezes de diagnosticar, porque o interpretador aqui não nos pode dar ajuda nenhuma a dizer o que é que está errado. Finalmente, há um erro que pode ocorrer que, por arredondamento, no caso de usarmos números fracionários. Os números fracionários em Python são guardados numa representação com 64 bits. Isto é uma representação com um número finito de algarismos significativos. Em decimal dá aproximadamente 17 algarismos significativos. Quer dizer que quando nós estamos a lidar com frações como dízimas infinitas não periódicas, por exemplo, a raiz quadrada de 2, vai haver sempre arredondamentos. Por isso, se vocês fizerem isto, a raiz quadrada de 2 ao quadrado, isto não vos dá exatamente 2. Dá-vos 2,000 qualquer coisa, 4. Houve ali uma parte no fim da representação que teve de ser truncada quando o Python guardou a raiz quadrada de 2 e que depois, quando multiplicaram por esse número outra vez, deu-vos aquele erro de arredondamento. Isto acontece porque estes números, esta representação, os floats, vírgula flutuante, é representada desta maneira. Há um bit que indica qual é o sinal, se é positivo ou negativo. Depois há 11 bits que são o expoente de base 2, que vai ser multiplicado pelo resto. Isto permite criarmos números muito grandes ou números muito pequenos, conforme o sinal também do expoente, e usar sempre o mesmo número de algarismos significativos para esta base aqui, este significando aqui, que tem 52 bits. Estes 52 bits em decimal dá cerca de 17 algarismos significativos, então nós conseguimos fazer a vírgula flutuar, fazer o número ser muito grande ou muito pequeno ou muito negativo, mas manter sempre aqueles 17 algarismos significativos. O problema ocorre é se nós estamos a somar, por exemplo, números muito pequenos com números muito grandes, porque quando convertemos para a mesma base, para a mesma representação, o número pequeno sai dos algarismos significativos do grande e acaba por ser ignorado ou arredondado para fora. Ou então, quando nós estamos a lidar com dízimas que precisam de mais algarismos significativos do que estamos a guardar aqui. Aí há esses efeitos de arredondamento. Se vocês quiserem informação mais detalhada sobre estes parâmetros, vocês podem ir ao NumPy buscar esta função, finfo, de informação sobre estes números de vírgula flutuante, e podem pedir informação sobre o tipo de float, que é o tipo que, por omissão, nós usamos no Python sempre que pomos casas decimais. Há aqui alguns parâmetros que podem ser úteis. O epsilon, que é o ep, é o menor número que vocês conseguem somar a 1, que ainda dá diferente de 1. Se vocês fizerem 1 mais o info.ep menos 1, vai-vos dar este número aqui. Portanto, se somarem a 1 e depois subtraírem 1, vão ter o ep. Mas se fizerem 1 mais metade do f menos 1, dá 0. Porque metade do f é tão pequeno que na representação com aqueles algarismos significativos do 1, ele desaparece na parte que fica arredondada. Então é o mesmo que não estar a somar nada, continuam a ter 1. Depois tem este é o número positivo mais pequeno, o tiny, que nós conseguimos representar sem perder precisão. Portanto, será 2 vezes 10 elevado a menos 308. Em geral, para a maior parte das aplicações, basta isto. Mas, se nós tentarmos representar números mais pequenos, conseguimos, mas só pondo uma data de zeros aqui no início. Ou seja, vamos estar a perder algarismos significativos. Números mais pequenos que aqueles vão-nos tirando algarismos significativos e não temos a mesma precisão. E este será o número mais negativo que conseguimos representar e o número mais positivo. Este 10 elevado a 308 é o limite que nós conseguimos chegar aqui a este expoente.
Portanto, não conseguimos representar números de vírgula flutuantes em Python maiores do que 10 elevado a 308. No caso dos inteiros, não temos esse problema, porque os inteiros em Python vão usar o número de bytes para a representação que for preciso para representar o número. Portanto, desde que vocês não estourem com a memória, podem ter um número inteiro em Python do tamanho que vocês quiserem. Mas, neste caso, nos fracionários, como têm aquela representação fixa a 64 bits, podem ter estes efeitos de arredondamento e têm limites para o tamanho dos números que vão usar. Portanto, este é outro erro que pode ocorrer, principalmente se vocês estiverem a fazer muitas contas com números fracionários, em que tenham, por exemplo, de somar muitos números pequenos a um número grande, ou uma coisa desse género, podem ter depois erros de arredondamento. Agora, uma coisa que convém falar só para terminar esta parte é o que é que nós fazemos com o código-fonte que vamos criando. O código-fonte é o texto que nós escrevemos nos nossos módulos. Nós vamos começar por editar e guardar num ficheiro com a extensão .py. Depois, ele vai ser, quando nós fazemos F5, vai ser interpretado pelo interpretador, vai traduzir aquilo em instruções para o CPU vai executar, mas isso não é o fim da vida do nosso código. Nós depois podemos querer voltar a testar, por exemplo, se houver resultados que estão errados, podemos querer editar o nosso código e podemos até querer acrescentar funcionalidades. Por exemplo, vamos voltar aqui ao problema do cálculo do pH. Vamos supor que nós queremos calcular o pH, mas em vez de partirmos da concentração inicial, não nos deram a concentração inicial, deram-nos a massa de ácido que nós pusemos lá para dentro e o volume da solução. Então agora temos um problema diferente. O programa que nós tínhamos não nos permite calcular isto. Temos que calcular a concentração inicial primeiro, antes de poder resolver o problema. Então o que podemos fazer aqui é que, tendo a massa molecular ou massa molar e o volume, nós podemos calcular a concentração e a partir da concentração podemos usar o que já temos para calcular o pH. Portanto, basta-nos alterar o nosso programa e acrescentar uma função que faça este encaixe do cálculo da concentração com o resto do programa. Portanto, pensar no algoritmo, este é fácil, calcular a concentração é muito simples, não precisamos de compor, precisamos apenas de escrever uma função para fazer isto e chamar a outra. Então isso será o que nós podemos fazer ao nosso programa. Uma solução é acrescentar no fim do nosso módulo uma nova função chamada calcular pH pela massa, por exemplo, em que recebe a massa molar, o volume e a constante de dissociação. E agora vamos calcular a concentração, dividimos a massa pela massa molar e o volume e depois devolvemos o valor que for devolvido pela função que calcula o pH. Notem aqui a maneira como estamos a escrever isto. Estou a fazer o return do valor devolvido por esta função. Portanto, primeiro o interpretador vai executar aquela função com aqueles parâmetros e depois o valor que receber vai devolver nesta também para quem chamou esta função. Portanto, isto será o que nós fazemos. Uma forma prática de fazer isto é acrescentar esta função ao nosso módulo de cálculo do pH. Notem que estamos a acrescentar aqui antes da função dos testes, porque agora podemos acrescentar à função dos testes o cálculo também, o teste deste cálculo do pH a partir da massa. Portanto, editamos o nosso código, acrescentamos aquela função, acrescentamos os testes à função, testamos tudo para ver se está a funcionar e temos o nosso programa agora melhorado com mais uma funcionalidade que não tinha antes. Por isso, como o programa não é uma coisa que vai morrer imediatamente quando executarmos e depois não precisamos de olhar mais para ele, nós temos que ter algum cuidado com a forma como escrevemos o programa. Isto porque o programa não serve apenas para o interpretador traduzir para o CPU e executar, mas serve também para nós lermos quando estamos a corrigir erros e para lermos quando estamos a adaptar para situações novas ou quando estamos a aproveitar partes do programa noutro programa que vamos escrever mais tarde. Portanto, como o código-fonte serve também para nós lermos, nós temos que ter cuidado de escrever o código-fonte de uma forma que seja legível para o humano também. Isto porque, se for muito difícil de ler, é muito mais fácil de ter erros que nós não notamos. É muito mais difícil, se for difícil de ler, nós melhorarmos o programa, adaptarmos o programa ou reutilizarmos alguma parte. Além disso, aqui na prática e ICE também conta um pouco na avaliação que vocês façam um código legível, até porque nós vamos ter de ler o vosso código. Portanto, aqui, quanto mais não seja, só por causa da nota, vale a pena escrever em código legível. E o que é preciso para escrever código legível?
Uma coisa importante são os nomes que vocês dão às funções e às variáveis. Isso aumenta muito a legibilidade do código se vocês criarem nomes que fazem sentido. Na maior parte dos casos, nós vamos criar nomes descritivos. Por exemplo, este compute ph mass descreve o que é que esta função está a fazer. Este mass, small mass, volume e assim por diante descrevem o que é que as variáveis guardam. Portanto, se vocês usarem nomes que são descritivos do que é que as funções e as variáveis estão a fazer, é mais fácil perceber o programa quando nós lemos. Notem que se isto chamarmos a isto a função A, a variável B, C, D, etc., depois é muito difícil perceber para que é que aquela função serve. A exceção a isto será quando já existe uma convenção para aqueles nomes. Por exemplo, na equação quadrática nós temos a convenção de chamar a ABC. Portanto, nesse contexto faz sentido chamar a ABC porque toda a gente sabe a que é que corresponde cada uma dessas variáveis. Mas, em geral, variáveis ABC não são bons nomes porque não nos dizem o que é que estão a fazer. Portanto, em geral, prefiram nomes descritivos, a exceção é apenas quando há uma convenção prévia que vos diz já o que é que aqueles nomes devem ser, aí convém respeitar a convenção. O objetivo será sempre que seja fácil perceber o que é que aquele código está a fazer. Portanto, escolham os nomes que simplificam mais a tarefa de quem for ler aquele código, até porque essa pessoa podem ser vocês um mês mais tarde, quando já não se lembram do que é que fizeram e tentar perceber o que é que está lá feito. Isso acontece muitas vezes, quando nós voltamos ao código que escrevemos antes, se não estiver bem escrito, é muito difícil perceber o que é que fizemos. Os nomes das funções também devem ser descritivos, devem descrever o que é que a função faz, e lembrem-se que sempre que precisarem de compor nomes com várias palavras, podem usar o underscore. Não podem usar o espaço, porque aí o Python interpreta como tendo acabado o nome da variável ou da função, mas podem usar o underscore e torna bastante mais legível aqueles nomes compostos. Outro detalhe é tentarem que as linhas de código sejam fáceis de compreender. Vejam, por exemplo, estas duas formas de implementar esta função. Nós podemos implementar assim, devolver o resultado do compute.ph com um dos argumentos ser o KA e o outro argumento ser a massa a dividir pela massa molar a dividir pelo volume, que é a concentração. Mas quando se olha para isto, não é óbvio que isto é a concentração. E nós temos que estar a pensar porque é que está ali aquela conta toda como argumento para a função. O interpretador faz aquilo sem problemas, porque vai avaliar todas aquelas expressões por ordem e isto funciona. Mas é muito mais claro se nós criarmos uma variável que indica que é a concentração inicial, usando um nome convencional para isso. Assim é fácil de perceber o que é que estamos a fazer aqui e é fácil de perceber o que é que estamos a dar àquela função na linha a seguir. Portanto, evitem pôr linhas muito complexas onde misturam muitas operações diferentes. Para o interpretador tanto faz, mas para quem vai ler o código pode depois ser mais difícil perceber o que é que está lá a acontecer. A documentação e os comentários também são uma coisa útil que nós devemos usar. A diferença aqui é a documentação é algo que nós estamos a escrever para quem vai usar o código. Pode chegar lá pelo help, por exemplo, e ter a ajuda da função. Normalmente será algo que descreve para que é que a função serve ou como é que a usamos. Portanto, isso será aquela string que temos aqui logo a seguir à assinatura da função. Os comentários, tipicamente, são notas que nós deixamos para quem vai programar, para nós próprios ou para outra pessoa que vá mexer no código. Esses nós podemos criar com o sinal cardinal que diz ao interpretador para ignorar tudo o que vem a seguir na linha. Então podemos escrever o que quisermos a seguir ao cardinal. Por exemplo, quando nós queremos a raiz positiva desta equação quadrática, a fórmula que nós estamos a usar assume que o A é positivo. Não funciona se o A for negativo. Portanto, nós podemos pôr ali uma nota para nós próprios, para se um dia destes isso começar a dar problemas, sabemos, atenção, que esta função está a assumir que o A é positivo. Isso será uma função para este tipo de comentários. Portanto, se vocês comentarem o código e incluírem a documentação, o código torna-se muito mais fácil de manter e de perceber e de usar. Resumindo, nós vimos como usar funções para o tal objetivo da programação estruturada. A programação estruturada é aquela abordagem que nós vamos decompor o nosso problema em problemas mais simples. As funções dão-nos uma ferramenta muito útil para isso, porque permitem criar partes independentes do nosso programa. Vimos a importância de testar cada uma dessas partes antes de juntar tudo, porque quanto mais cedo detectarmos os erros, mais fácil é corrigirmos. E para isso vamos criar normalmente aquelas listas de testes unitários. Portanto, criamos uma função ou um módulo que faça os testes,
que depois vão fazendo os testes das nossas funções. Vimos vários tipos de erro, começando pelos mais fáceis de corrigir, que são os erros de sintaxe, que ocorrem quando o interpretador não consegue perceber o que estamos a querer que ele faça. Os erros de execução, os exceptions, ocorrem quando o interpretador sabe o que é que tem de fazer, mas não consegue fazer, por exemplo, usar variáveis que não existem ou algo assim. Depois temos os erros lógicos, esses são os mais complicados, que é quando tudo funciona, mas o resultado depois não é o que nós queríamos. E temos aqueles erros numéricos, que é um caso especial por causa dos arredondamentos necessários devido à representação finita dos números fracionados. Outra parte importante aqui é vocês não pensarem no vosso código como uma coisa que fazem e deitam fora, mas algo que vocês depois querem reaproveitar e alterar, adaptar. Portanto, por causa disso, é importante que vocês escrevam o código legível e permita que facilmente vocês consigam perceber o que é que está lá, interpretar o que está lá, etc. Eu recomendo que leiam o capítulo 4 dos apontamentos e a parte opcional é o mesmo que para a outra aula, portanto são a parte das funções e dos nomes.